Days upon the soil faces of the petrified. Who in this night, who in this fight, who lives to play a star? Love don't make it all I need. The middle wind lesson on my face. The little face in the ability. Sorry sorrow, living pains. The days are scrambled in the flames of despair. Seven grace, we take on passion. Chosen to be left unsaid. Chosen to be left unsaid. From this chaos fulfill myself. The cracks in frames start to show themselves. Will this storm enter light and me? Assassination upon the harrow ground. Sad, the battle is over. See you gonna use it to your brain. But it's no that settled to the flame. Seeking to justify the regression to misery. To began to become the same. Began to become no breath. Can this chaos fulfill myself? The cracks in space start to show themselves. Got the ground where I was A ideia era, tipo, aí fazer um riffão, tá ligado? Riff mesmo. Sem vocal. É, sem vocal, e aí volta pro vocal, e aí depois... Ah, tá. E aí depois entra no... Esse harmônico, hein? Mano, E o vocal sem vocal, mas... mano, muito... Mas isso pressupõe cortar o riff que você achou que tá meio bunda ou não? Qual que é o riff que tá meio bug? É o só que tá muito contra e só tchega. Ô... Geralmente uma música nasce individualmente. Então, tipo, a gente não costuma se reunir e inventar uma música do zero, assim, porque geralmente são ideias que a gente tem quando a gente tá sozinho, ócio criativo, sabe? E aí a gente tem como gravar essas ideias em casa e tal, e depois a gente pega esse material e se reúne pra ver o que a gente acha, pra alinhar as coisas, e meio que ficar trocando figurinha, sabe? Porque, e trazer as influências de cada um também. Então, geralmente, as reuniões que a gente faz são de alinhamento de coisas que a gente criou quando a gente tava sozinho. Ou pra terminar uma música, ou pra, tipo,
ela tem muita coisa boa, mas tem muita coisa descartável, a gente dá uma limpada e faz esse tipo de coisa junto. Tipo, isso daqui tá fora da estética, ou isso daqui tá muito de tal jeito, tá muito do outro jeito. Tá muito curto. Tem coisas necessárias, não, forma meio bizarra, a gente formata elas e aí vai tipo... É aí que a música começa a tomar realmente uma forma de música. É muito raro, tipo, aconteceram poucas vezes com a gente de alguém chegar com uma música pronta e falar, tá, é isso a música. Não, e bota tipo antes o começo dos 200 pra ter a contagem também. Podia ter uma assim, né? Vai ficar o pé. Você tem um pé, né? Tá, beleza. Banda Pravos, sejam muito bem-vindos ao primeiro palco. A gente está muito feliz que vocês toparam participar. Muito obrigado. Obrigado. Vocês poderiam cada um falar um nome e a função na banda, por favor? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite e tal. A gente que é um prazer estar aqui podendo falar um pouco sobre a banda, é uma oportunidade muito legal, então obrigado. Eu sou o Danilo, eu sou o guitarrista. Eu sou o Duende, eu sou o baixista. Guilherme, guitarrista. Tommy, vocalista. E Juan, baterista. Valeu, gente. Então, vocês poderiam falar um pouco da origem de vocês, como que a banda se conheceu, o que uniu vocês, um pouco de como vocês começaram? A banda, ela começou mesmo em 2020, antes da pandemia, só que com outro nome, outra proposta, tudo. Aí veio a pandemia, miou praticamente tudo. E mais pro final, assim, da pandemia, meio final de 2021, por aí, eu conheci o Danilo e o Gabriel, que era o nosso primeiro guitarrista. Foi em 2020, né? Final de 2020. Eu conheci o Danilo e o Gabriel, que era o nosso primeiro guitarrista. A gente começou a gravar umas demos em casa, tudo, só que era uma coisa mais despretensiosa, assim, não era tão profissional. Aí, depois que entrou o Gui, depois que começamos a ensaiar pra valer, compor música e tal, a gente mudou de nome pra Pravos. Sim. E focou nessa proposta do death metal progressivo que a gente tá agora. E já tava com umas demos gravadas, uma delas que virou o nosso primeiro single, né, que é a Sunset of the Mighty Ones. E agora estamos aí. A Sunset é meio resquício dessa primeira fase, assim. Que a banda se chamava Ninaur, tinha uma vibe meio folk metal, assim. Instrumento celta, os caramba, assim. Só que aí entrou eu e basicamente nesse começo a gente meio levava for fun, assim, a banda, sabe? Tipo, até porque eu tinha acabado de sair do terceiro do médio. Quando ele me chamou, eu ainda tava finalizando. Na pandemia. Aí, meio sem nada pra fazer, eu falei, vou entrar na banda aí, ver como é que tá. Mas aí a gente ficava com, às vezes, membro fantasma, a gente que entrava, não falava nada no grupo. E aí, tipo, depois saía. E a gente não achava gente pra tocar, então ficava eu, ele e o nosso antigo guitarrista, a gente fazendo as demos lá. E tentando andar, assim, com a banda, mas fazendo meio de... A gente ia, tipo... meio que levava no rolê, assim, tipo, vamos tocar um pouquinho, depois a gente bebe, fica conversando, e de final de semana, assim. Só que aí depois que justamente o Gui entrou e tal, aí a banda começou a engrenar mais, tudo. E aí quando a gente teve a formação completa, né, aí a gente começou a realmente trabalhar mais em cima das músicas, a gente ia na casa do nosso produtor e tentava fazer, tipo, uma música mais lançável e tudo. E foi assim que a gente chegou depois do nosso primeiro EP. Mas ele ainda tem muita coisa do passado, né? A formação atual, ela foi solidificada quando o Duende entrou, na verdade. Antes dele foi o Surian, só que o Surian tá no Canadá. Então o Juan, o Juan tá fazendo o grande favor aqui de substituir o Surian enquanto ele tá fora. Sim. Não, e vocês trouxeram uma bandeira muito estilosa com o nome de vocês. O nome Pravos tem alguma origem, alguma história em especial? Como que foi? Sim. Vocês escolheram? O nome foi, na verdade, sugerido pelo antigo guitarrista, o Gabriel. Salve pro Pipoca. Salve pro Pipoca. E Pravos é o nome de uma música do Meshuggah, que é uma banda que a gente gosta bastante. O significado em latim é depravado. Sim. A gente pensou, legal. Maneiro, mano. Tipo, é isso. O significado era... soa legal. Tal, ele soa legal. Tem esse negócio do latim que a gente gostou. A gente tava entre ele e Samhain na época, mas a gente falou, Samhain também é muito... É meio foda de pronunciar, tudo. Então. Já existe uma Samhain também. É verdade, tem isso. Bem famosa, inclusive. Mas, enfim, gostamos do nome. Inclusive, influenciou a gente escolher o título do nosso primeiro EP pra ser em latim também. Sim. Então a gente alinhou
essa parte da estética, assim, a gente gostou, achou que é um diferencial. Sim, quando eu lembro que eu tava, tipo, procurando ideias pro nome do EP. Aí o meu pai deu a ideia de procurar num site, tipo, coisas em latim com a palavra pravos. Aí, fuçando lá, a gente encontrou o cor hominis pravum, que é o coração do homem está depravado, está corrompido. Falei, mano, da hora. No final das contas, assim, se for pra ver as letras do EP, justamente tem muita coisa antiga ainda, então ainda tem muita historinha, umas paradas meio que nem Sunset of the Mighty Ones. Tipo, ainda tem esse negócio do... Mais espadinha, né? Mais épica. Mas aí, tipo, o nome já tem mais a ver com o que a gente gostaria de passar em materiais futuros, assim. She calls the angel maker, she calls the witch of sins. When angels blow these trumpets, Father the Spirit sing. She calls the angel maker, she calls the witch of sins. When angels blow these trumpets, Father the Spirit sing. Possession, I feel that it may pursue. She cries up to the passion. This is speech of the poison, is affliction. Now I'm at a build of explosion. There is none in my yeah. From this world the wings were born, to heaven fly above. So he was once adored, but now enchant the skies adore. From the smoke the wings were born, to heaven fly above. So he was once adored, but now enchant the skies adore. Angel maker, she calls the witch of sins. When angels blow this trumpet,
trumpets, come on the spirit sing. She calls the angel maker, she calls the witch of sins. When angels blow the trumpets, come on the spirit sing. O estilo death metal, eu pessoalmente sou meio leigo no heavy metal, no estilo musical. Vocês poderiam falar um pouco pro pessoal de casa sobre esse estilo, se é alguma variação do heavy metal? Vocês poderiam falar um pouco sobre? Death metal ele já é parte do que as pessoas chamariam de música extrema ou metal extremo. Sim. E existem algumas coisas, alguns aspectos técnicos que definem um gênero. Por exemplo, a gente pode citar características que são gerais e estão presentes na maioria das bandas, assim, mas eu não diria que existe uma regra, tipo, para você ser ou pertencer a esse gênero, você precisa gritar suas letras, ou você precisa, tipo, ter blast beat, tocar muito rápido. Tipo, isso não é uma regra, assim. Mas geralmente são coisas que puxam limites técnicos, é uma coisa que não é muito fácil de tocar, e é uma coisa que tem bastante massa sonora. Então é comum os vocais serem distorcidos, rasgados, Sim. as guitarras também, a bateria um pouco mais frenética. É isso que define o estilo. E geralmente, tipo, as pessoas acabam consumindo esse tipo de música porque ouvem algo como o heavy metal, tipo, é legal, mas já não é mais suficiente, sabe? Tipo, eu quero mais. Sim. Isso é reflexo de um desenvolvimento pessoal também, porque músicas extremas servem para extravasar sentimentos extremos. Entendi. Justamente. Nossa, falou bonito. Parabéns. Falou bonito, falou bonito. Falou bonito. Não, é justamente isso. Às vezes as pessoas se perguntam, nossa, mas como você consegue ouvir uma coisa... Primeiro, ninguém nunca, na maioria das vezes, começa desse estilo, sabe? Sim. Normalmente você vai escalando, assim, porque coisas pesadas normalmente não são tão fáceis de ouvir. Mas é, tipo, fácil de ouvir é algo que não é intrínseco à música, mas sim a como você foi criado. Então, se você cresceu num ambiente que seu pai ouviu uma música mais extrema, aquilo vai ser muito mais fácil para você ouvir do que uma música que é mais calma, assim. Uau. Só que é um negócio diferente, tem muito mais Uau. a ver com o que você está acostumado. Então, é questão de costume. Normalmente, a pessoa nunca chega e de cara já vai ouvir uma coisa muito pesada. Mas justamente sobre isso, tipo... essa relação da música ser extrema, ser densa, tem muito mais a ver com os sentimentos que você está precisando extravasar. Às vezes você precisa disso, sabe? É o que você precisa naquele momento. E eu acho que a gente define, normalmente a gente se apresenta como uma banda de death metal progressivo, mas é justamente a parte do progressivo que a gente gosta, é isso de não estar preso em gêneros, em estilos. Porque eu acho que todos nós aqui gostamos de estilos muito variados, que o negócio vai desde jazz até pop japonês, até... vai loucura. Sim. O Juan, como o integrante mais novo, como é que foi a sua integração na banda, o contato com os rapazes, a química, como é que foi entrar agora?
Oficialmente, assim, o baterista ainda é o Suryan, né, enquanto ele tá no Canadá, mas eu já fiz alguns outros trabalhos com eles nesse período. Eu conheço o Suryan pessoalmente, né, e o Danilo, a gente estudou na mesma faculdade, eu sou um pouco mais velho, então eu já formei, mas ele ainda tá fazendo. E aí, a gente já teve contato por lá. Eu tinha muito contato com o Suryan, especificamente, também por tocar bateria. Então a gente trocava muita ideia, a gente era próximo, a gente fazia algumas aulas juntos de percussão e tal. Sim. Então eu já tinha tocado com ele também. E aí a gente descobriu que tinha, por mais que a faculdade, por exemplo, seja mais focada em jazz, música brasileira, acabou sendo um pouco também um refúgio da gente conversar sobre metal e esses outros gêneros que eram mais próximos da gente, assim, que era o que eu tocava, era o que ele tocava. E aí tem meio que um grupo assim, de galera do metal, do rock dentro da faculdade, né? Sim. E aí eu já tinha ido num show deles, né? Eu tenho uma outra banda também, a gente já tocou junto, né? Com outra banda nesse mesmo evento e tal. Então eu ia falar isso. O Rua tem uma banda que se chama Balbúrdia, que é sensacional. Também tem muito desse lance de fazer metal, mas de um jeito muito diferente. Aí a gente chamou ele e falou, quando o Surya estiver fora, essa é o maluco confiável. Assim. Até pra gente se conhecer. Ouçam lá. Atáxia. Lá a gente tem uma proposta similar, mas diferente, né? A gente também mistura muita coisa, né? Como os meninos fazem. Só que, óbvio, são pessoas diferentes, então são outras influências, né? Na hora de fazer o som. É metal também, sim, mas é outra estética dentro do metal. Muita loucura tocar em duas bandas. É complicado, assim. Tem coisas que ajudam, porque é metal, né? Então tem alguma linguagem ali parecida. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a Balbúrdia tem uma linguagem mais do metal, mas a gente traz muita coisa de música brasileira dentro. Que é uma coisa que eu gosto muito, pessoalmente. Sim. Então tem um pouco dessa linguagem que da música brasileira não entra tanto, assim, na Pravos. Né? Eles têm algumas coisas, mas não é o comum ali, não é o chão comum. Gente, a gente vai ter que encerrar, o papo tá muito bom, mas muito obrigado. Vocês terem alguma últimas palavras, falar com o pessoal de casa sobre trabalhos futuros, sobre alguma coisa que vocês queiram falar, por último? Sim, a gente está trabalhando agora, não tá rolando muito lançamento, mas se vocês quiserem ficar atualizados, segue a gente no Instagram, a gente tem YouTube também. O Instagram é Pravos_Band. E aí vai sair todas as atualizações por lá. Quando lançar alguma coisa, vocês vão ficar sabendo por lá. A gente tá postando algumas atualizações também de vez em quando. E é isso, acompanhem. Acho que até o final do ano a gente já consegue lançar um material novo pra vocês e ir soltando. A ideia é essa. A gente tá trabalhando muito e estamos meio que... Estamos numa parte já meio avançada, assim, no processo. Não vamos também dar muito spoiler lá de tudo, assim, mas... a ideia é até final do ano já ter uma data fixa para alguns lançamentos. Então, acompanha a gente nas redes sociais. Seria meio que isso. E se vocês quiserem também procurar Pravos no Spotify, tem nosso primeiro materialzinho lá lançado. Legal. É isso. E aí, quando a gente voltar em shows também, vamos divulgar tudo lá no Insta, essas coisas. Então, colhem. Aguardem que lá vem porrada. E agradecer o espaço, né? Porque agradecer principalmente pelo apoio à música autoral, que já é muito fundamental, e dentro de um gênero mais nichado ainda, que é o metal, né? E agradecer esse espaço, assim, para bandas novas, que é tudo muito difícil, né? Já é difícil a música, já é difícil a música autoral, é difícil o metal, você junta tudo e é sempre bom. É muito bom ter esse espaço, assim, de abertura para as bandas novas e pro pessoal novo que está começando, principalmente, assim. Muito obrigado. É verdade. Eu acho que às vezes as pessoas não têm noção de quando você vai realmente trabalhar em coisa da banda, tipo, separar isso de banda ou que não tem nenhum problema também. Tem gente que gosta, tem a banda for fun, assim, sem problema nenhum, mas quando você vai realmente trabalhar em cima das coisas, nossa, dá um trampo, meu. A gente tá se encontrando toda semana, quinta e sexta, na maioria das vezes. Chegou na segunda semana, a gente já queria se matar, sair no soco, quebrar pau, assim. Então... Mas vale a pena. Mas vale a pena. Não, mas é realmente bem osso isso, porque tem muitas questões que você vê, tipo, em produção, tem a parte do áudio, tem arranjo que você precisa pensar, parte física, tem muita coisa e tem a nossa rotina no dia a dia, é muita loucura. E tem as partes que não são de música, né? Que são muito chatas também. Né? Exatamente.
Já dizia o Tim Maia, né? Se você quer ser músico, mano, não, vai ser arquiteto, vai ser engenheiro, sei lá. Mas se você realmente quer ser músico, melhor profissão do mundo, cara, vai na fé. É isso, gente. Muito obrigado pela presença. Vocês são muito talentosos, muito gente boa. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu faço engenharia elétrica. Eu faço design gráfico. Ele é o único que faz. Eu faço música. Faço faculdade de música, só que aí, tipo, tem algumas coisas paralelas. Tipo, eu trabalho com meu pai pra, tipo, ajudar nas despesas, assim, tudo. Aí tem umas outras 2 bandas em paralelo, assim. E é basicamente isso, a faculdade, a banda, esses projetos, alguns paralelos, assim. E trabalhar com meu pai, é basicamente isso. Eu faço faculdade de design gráfico, às vezes eu pego uns projetos, às vezes não, eu pego projeto de ilustração, projeto de design gráfico de freela, já fiz estágio, tudo. Gosto de fazer alguns lances envolvendo jornalismo musical também, então eu gosto de cobrir show, gosto de fazer resenha de disco, fazer matéria, tô agora na equipe do Wikimetal fazendo matéria, tá sendo uma experiência bem legal. E eu gosto de fazer coisa, cara, eu não gosto de ficar parado só, tá ligado? Então, envolvendo arte, envolvendo essas coisas, eu gosto de meter a mão e fazer, tá ligado? Atualmente eu tô tentando viver só de áudio e música mesmo, tentando. E eu tenho uma faculdade que eu não completei 100%, assim, de design de game, né, desenvolvimento e tecnologia, mas acabei não seguindo essa área. Fiz uns trabalhos de música e áudio para essa indústria, assim, mas não permaneci, preferi tentar fazer mesmo só trabalho de banda, de produção, esse tipo de coisa. Senhor do... Mano, eu acho que funciona. Um riff instrumental, dinâmica totalmente, mano, violência, tá ligado? Tapa na cara, chutão na porta, tá ligado? Essa música inteira? Quanto tempo de curso já? Mano, 2020. Já fazem 5 anos. 2020, que agora foi formada. Foi formada antes da pandemia, né? Então deu um puta lapso, assim. A banda começou com folk metal, cara. Mudou de gênero, era folk metal. Ela não lançou do zero, né? Ela é tipo resquícios de outra banda que você tinha antes. Tipo, num dos seus inúmeros projetos, aí tipo... uma vez calhou de que a gente que quer fazer coisas. E aí depois entra não. Aí acho que é isso. Quando a gente se dedica e a gente estuda desde cedo, assim, as portas abrem diferente, assim, sabe, Isso eu arrisco dizer, botar a mão no fogo, assim, que é pra qualquer meio, né, pra qualquer meio de criação, de arte, de criatividade, assim. Mas foi muito legal cair com a Pravos, porque realmente, assim, é um projeto que eu sinto que é diferente, não só o jeitão de fazer, né, de pensar em fazer a arte em si, mas como de levar a coisa como business mesmo, né? Eu acho que é o primeiro projeto que de fato eu sentei com pessoas que eu não conhecia e teve essa conversa de, a gente tá planejando isso aqui, fazer um EP, fazer um álbum aqui, não sei o que, modelo de negócio, esse pensamento mais voltado pro mundo como tá hoje, né? E aí aí também foi um dos motivos que eu falei, cara, esses caras aqui são diferenciados, eu vou ficar, tá ligado? Mas...
emptiness for me. Starless sun, white moon, Oi pessoal, a gente tá aqui no primeiro palco e hoje vai ser o último episódio, vai ser muito divertido. Por favor, cara, você pode segurar isso aqui pra mim, aqui, pra eu dar uma fitada. Olá, bom dia. Repete de novo, por favor. 2 minutos pra bateria,
Último episódio. Graças a Deus, né? Glória. Pedro. Oi. 2 guitarras e o baixo. Tudo bem? Beleza. Tá bom? Vê se o Otávio tá maquiado, desce ele pra ele colocar o ponto e o microfone. Tô ligando Toledo. Tá. Eu vou lá, vou lá. Tá. Se tiver muito... As câmeras estão prontas? Sim. O Daniel não reclamou ainda. Câmeras, vamos começar em... Tem um pedestal passando aqui no meio do cenário e tá pegando bem na câmera 4. Só que aí, tipo, o pessoal, a gente agora tá no interpasse entre o pessoal do áudio, porque o pessoal do áudio não quer tirar, entendeu? A gente tá no interpasse. Aí isso aqui é tipo uma das batalhas de poder do audiovisual da hierarquia, entendeu? Eu sou um fantasma. Tá ligado? Eu vou ficar parado. Tá ligado? Eu divido o foco. Ai, tá bonitinho. Eu sou Cebolinha. E hoje é o meu cabelinho. Imagina ele começa a tocar o hino do Brasil. Não fala essa palavra, cara. Ah, desculpa, seria legal. E esse foi o making off do primeiro palco. Encerrando com a... E esse foi o making off do programa Primeiro Palco. Encerrando com a banda Pravos.